é bom a gente localizar que o profeta Daniel, que é um profeta para nós, ele não foi visto como um profeta nos dias dele, a não ser para uma equipe ali, lá da corte, né, do rei Nabucodonosor, mas ele foi um homem a quem Deus concedeu uma vida longa, porque ele participou de acontecimentos no planeta que foram do ano 607 a.C. até 533. Tem material com ele participando. Um cara que deve ter morrido aí com mais de 90 anos. Que aí já deu 73 anos, né? De participação ativa nos impérios do mundo. E aí, embora o livro tenha o nome de Daniel, a gente não pode dizer seguramente que foi Daniel que escreveu o livro. Porque você vai ver que, pelo estilo do acabamento do livro, ele deve ter sido acabado ali pelo século II, 160 e pouco antes de Cristo. No período ali do um metido imperador chamado Antíoco Epifânio, foi um cara que usou todos os elementos da religião judaica para poder afrontar a religião dos judeus. Então, não foi Daniel livro até o século II a.C. Mas o fato é que parece que o livro começou a ganhar vida porque as pessoas dessa época começaram a precisar ler o profeta Daniel. Gente, tem um cara que deixou umas coisas escritas aqui. E aí foi naquele período ali, no século II a.C., que o livro foi organizado. É bom a gente ter em mente isso, porque nós temos que... A gente tem que... por mais que isso seja doloroso ao nosso ego, a gente precisa acabar com esse pensamento mágico de achar que a Bíblia é um talismã. A Bíblia é a palavra de Deus, isso é inegável. Agora, querer fazer da palavra de Deus um talismã foi tudo que Deus não queria que a gente fizesse. Então, tem gente totalmente perturbada de descobrir que Daniel não escreveu o livro, que ele não ficou todo prontinho, que ele não recebeu de Deus. Não é assim. A palavra de Deus diz isso, que o justo viverá pela fé. Porque eu não tenho um relacionamento com o livro que chegou na minha mão pronto. Eu tenho um relacionamento com Deus que aparece nesse livro, apesar de todas as marcas históricas e sociais que acontecem nesse livro. E o livro todo foi escrito assim. As circunstâncias pediam para ele ser escrito. Então você tem aí um homem chamado Daniel, que tinha suas memórias lá de quando ele viveu durante pelo menos o governo de 5 imperadores, de alguns nomes que a gente pode lembrar: Nabucodonosor, Nabonidos, Beltesazar, o rei Ciro, Dario, o Medo. Olha, ele sobreviveu pelo menos através desses 5 reis. E ele teve memórias cultas acerca disso. Que lá, sei lá, uns 300 anos depois, quando Israel estava tendo uma aprovação terrível, na época dos imperadores Seleucidas e Ptolomeus, o povo se sentindo perseguido voltou a ler as escrituras e disse: gente, mas tem umas coisas aqui do Daniel, aqui, ó. E aí foi aí que o livro foi reeditado. Era escritura porque estava ali na cabeceira de alguns, né? Nem o Daniel sabia que o livro dele virar livro da Bíblia, digamos assim. Então a gente precisa entender isso, que é a palavra de Deus, que ela vai sendo germinada na terra da história, no tecer das relações humanas, em meio à disputa de poder humano, a palavra vai florescendo. Mas ela não veio prontinha, senão, porque não é nem estilo de Deus trazer a coisa pronta para a gente. Até quando ele vai mostrar, vai fazer alguma revelação, ele fala assim: olha, essas coisas são seladas. O próprio livro de Daniel tem palavras que falam assim, onde ele recebeu revelações: não, isso aí é selado, eu só estou te mostrando, mas nem vou te explicar muito não, está selado. Porque no tempo que a terra precisar entender aquelas coisas que estão seladas, o selo vai cair, o selo vai ser tirado. Quando a gente se relaciona com a palavra de Deus assim, você passa a se relacionar apenas com Deus, porque nós ainda nos relacionamos muito com folha, muito com texto, muito com tradição, muito com religião. E a grande e difícil obra do Espírito Santo é libertar a gente disso, né? Primeiro ele tira a gente do inferno, e depois ele tem que tirar a gente
dos nossos tradicionalismos. Até para a gente crer em Jesus é de acordo com o nosso tradicionalismo. Jesus não foi a cara das nossas tradições, então a gente precisa deixar o Espírito Santo libertar a gente dessas nossas teimosias interiores disfarçadas de devoção, porque é isso que elas são, teimosias interiores disfarçadas de emoção. O Evangelho tem que passar pelas nossas manias religiosas, né? Algumas coisas Deus tolera, com algumas pessoas ele resolve fazer uma briga particular em relação a isso, e para outras ele simplesmente se cala. É assim que vocês querem, é assim que fica. Mas graças a Deus, e só por causa da graça dele mesmo, eu não sou uma dessas pessoas a quem ele vai tolerar os enganos. Precisamente para isso que nós estamos aqui. Aquele que quiser comer essa comida, comerá, e o que não quiser, não suportará. E todos são ovelhas do seu pasto. Mas por que é importante a gente entender isso? Porque a gente pratica uma grande idolatria com o livro de Daniel. Daniel é aquele livro usado, por exemplo, ele tem, a versão que está na nossa Bíblia tem 12 capítulos. Você tem no capítulo 1 o que aconteceu com a Babilônia, e os jovens foram levados para serem eunucos no Império Babilônico. Aí o capítulo 1 vai dizer isso, né? Que conforme Deus tinha dito em Deuteronômio, em Levítico, capítulo 27, nas profecias de Jeremias, livros dele, já que vocês não conseguem acolher a minha palavra, eu vou permitir que o melhor dos filhos de vocês sejam levados cativos para serem eunucos nos palácios reais. E essa é uma palavra grave, porque Deus estava dizendo, olha, quando vocês rejeitam a minha comunhão, quando vocês rejeitam a minha presença, a gente adora falar para o mundo que Deus castiga. Deus não fala para o mundo que Ele castiga, Ele fala para quem conhece Ele. Por quê? Você recebeu a graça de conhecê-lo. Você recebeu a graça de ser iluminado por Ele. E banca egípcia para Deus? Né? E daí essa palavra aí, não é do meu jeito? Então, gente assim eu castigo. E o castigo, inclusive, é esse. Vocês receberam tudo de mim e banalizaram, isso é a coisa velha. Lá no deserto eles chamaram o maná de pão vil. Né? Pão dos quintos dos infernos. Não aguento mais esse pão vil. Tá? Em Números capítulo 11 até o 18. Então é uma blasfêmia antiga. Então vocês que conheceram a minha glória como o mundo inteiro não conheceu, fazem isso? Vão fazendo isso que isso vai dar filhote. O filhote é esse: os filhos de vocês serão levados para serem eunucos nos palácios reais. E quem que os palácios reais dos impérios do mundo levavam para ser eunuco? A nobreza de Israel. E Daniel foi uma dessas personagens. No capítulo 1 vai dizer que Daniel e os outros 3 amigos judeus foram os povos judeus, foram os jovens judeus onde se achou excelência, sabedoria, inteligência. Eles eram bons de cálculos, menininhos, de acordo com os dados históricos. Daniel foi para a Babilônia com uns 12 anos de idade, que era exatamente a idade que eles castravam os meninos, para eles serem eunucos nos palácios reais. Com o tempo, mas assim, bem mais à frente, bem próximo aos dias de Jesus, eunuco era apenas uma pessoa de confiança. Por quê? Primeiro eles castravam os meninos, aí os rapazinhos ficavam efeminados e viravam guardas reais das muitas mulheres dos reis. E aí, com o tempo, esses caras acabavam sendo pessoas de confiança. Então, muito, mas muito provavelmente, Daniel era um servo de Deus castradinho. Porque primeiro que Deus disse isso em Israel, e segundo que todo o estilo de vida de Daniel, para quem lê Bíblia, para quem lê série da Record, não vai entender essas questões. Mas quem lê a palavra vai ver que o Daniel tem toda a vida, o estilo de vida de um homem solteiro, que nunca se casou, inclusive a sobrevida dele. Ele viveu muito, deve ter morrido com mais de 100 anos, pelo tipo de coisa que ele conta no livro dele aí. O Daniel teve assim, e o João, o discípulo de Jesus, teve isso no sentido espiritual. Que foi quando Jesus falou, alguns acabam se tornando eunucos por causa do reino de Deus. Foi o caso de João. Pedro tinha sogra e João viveu até morrer de velho, lá na ilha de Patmos. E aí, o capítulo 1 narra isso. Aí no capítulo 2, você tem aquele vulto miraculoso que a gente adora usar,
do sonho do rei Nabucodonosor, onde Daniel interpreta aquele sonho. No capítulo 3 você tem aquela coisa que a gente adora contar para crianças ou usar contra os outros, dos amigos de Daniel que foram livrados. No capítulo 4 você tem aquela coisa espalhafatosa que você só vai encontrar no livro de Daniel. Você pode procurar nos anais da Babilônia que você não vai achar isso. O rei pastor. O rei ficou doido, se exaltou e ficou 7 tempos fora do reinado, e aí criou pelo, virou um bicho do mato, literalmente, e saiu de lá exaltando a Deus. Aí quando você vai fazer pesquisa, você não acha isso. Isso é uma mentira. Não é que é uma mentira. Alguém aqui acredita que a Aécio Neves quase toda semana vai para um hospital em crise de cocaína e tudo? Ninguém acredita, porque o poder, inclusive, te dá o poder de maquiar isso quantas vezes for necessário. O Nabucodonosor ficou 7 tempos loucos, mas ninguém do reino ficou sabendo disso. Daniel ficou sabendo porque ele era profeta de cabeceira. Ele ficava ali na corte, ele era um homem de confiança do rei. Né? Mas não adiantava nem ele contar, e nem era o objetivo dele contar. Ele escreveu isso e alguém, anos depois, descobriu isso nas memórias dele. Aí no capítulo 5 você tem aquele outro episódio também miraculoso do rei Beltesazar, que estava fazendo uma festa, um bacanal, e pegou os utensílios do templo que eles tinham pegado de Israel para beber vinho. Aí no meio da história aparece uma mão escrevendo Mene, Mene, Tekel, Uparsim, que significa você foi pesado na balança e deu bicho. Azedou, não deu. E aí amanhã mesmo você vai perder o trono, já era. Só que isso não saiu no jornal, ninguém anunciou que ia ter impeachment do rei. Foi o impeachment que deu certo, que aconteceu ali na intimidade, o rei morreu e outro assumiu no lugar dele. No capítulo 6 você tem aquele outro capítulo portentoso do Daniel que foi livrado da cova dos leões. Ele não quis cumprir uma lei que eles inventaram lá de 30 dias. E aí o pessoal da corte tinha raiva, ódio dele, da fidelidade dele. Vamos jogar esse cara na cova dos leões. Os leões não quiseram comer. Aí diz o historiador Joséfos que depois que o rei Dario tirou ele de lá, e ele já era bem velhinho, tá? Essas coisas aconteceram, por exemplo, esse milagre da mão, escrevendo, essa questão do Daniel na cova dos leões, ele era bem senhorzinho, bem velho. Isso aconteceu. O José vai dizer que o pessoal falou assim, olha, eles não comeram o Daniel, os leões, porque isso foi truque. Eles encheram a barriga dos leões e aí por isso que eles não estavam com fome, já estava tudo farto. Aí ele fala que isso que atraiu mais ainda a raiva do rei Dario. Vocês estão agora dizendo que Daniel não foi comido porque eu usei de truculência, então joga todos eles lá. Ele diz que os leões, aí o texto também diz, que os leões comeram eles numa volúpia, de tanta fome que os leões estavam. Né? Aí a partir do capítulo 7 até o 12, que é a parte que desperta escolas de teologia, seminários, todo o paganismo do mundo, etc., que são as visões que Daniel teve. Mas antes de a gente ler o capítulo 7, que é o que eu queria ler aqui hoje, eu só queria rememorar essa coisa que a gente vem dizendo para acabar com essa idolatria nossa acerca das Escrituras. E quando eu falo acabar com a idolatria nossa acerca das Escrituras, eu não estou aqui querendo semear incredulidade. Eu estou querendo semear a não idolatria. Porque a maneira que a gente olha para esses textos de Daniel é que é idolatria. Porque eu vou dizer de novo, que importância tem para o universo, ou na época lá saiu na mídia local, que o rei Nabucodonosor teve um sonho. Qual era o sonho do rei Nabucodonosor? Incomodou a corte. Eu tive um sonho e eu quero que vocês interpretem o sonho. Tem mágico aqui? Vocês são magos? Fazem magias, adivinham através dos seus corpos? Quero que vocês digam o sonho e me deem a interpretação. O rei era doido, né? Mas apesar dessa coisa ser maravilhosa, que importância cósmica para aqueles dias isso teve? Qual que é a importância disso? Isso hoje saía no Jornal Nacional? Porque, inclusive, a interpretação que o Daniel deu não tinha importância nenhuma nem para a população que morria de fome e nem para aquele povo que só queria poder dizer assim, rei,
vive para sempre. O teu sonho significa uma árvore, né? Você é a cabeça desse império. Então a cabeça significa Babilônia, o tórax significa o Império Medo-Persa, o ventre significa o Império Grego, e as pernas, o Império Romano, e os pés de barro misturado com ferro serão uma coisa mais frouxa que vai vir aí pela frente. Mas a cabeça disso tudo és tu, ó rei. Isso é milagre, é inegável, a interpretação foi Deus quem deu, mas isso não tem importância nenhuma para o dia a dia. Bem em cima daquilo que a gente já viu em cultos passados, né? Qual que é o estilo de Jesus? É fazer milagres verdadeiros, mas nunca fazer show, porque isso não... Fala sério, você tem duas coisas aí quando você escuta isso. Você fica impressionado com a maravilha de Deus de ter acudido o rei maluco, mas no dia a dia isso não tem importância nenhuma. Inclusive alguém fala assim, e o que isso vai mudar na minha vida? Até crente fala isso, né? E vai ficar orando aí, que emprego que isso vai me dar? Porque aí os milagres de Deus não tem essa graça toda que vocês querem. Quem gosta de circo, quem gosta de show, quem gosta de impressionar, quem gosta de fazer neném, beber, orar com a mão na cabeça dos outros, é o diabo. Deus não faz isso. Deus deu um homem adulto a capacidade de interpretar o sonho de um rei. Foi milagre, mas não foi espetáculo. Outra coisa, a gente vive de contar a história dos 3 rapazes que foram livrados na fornalha. E que não tinha nem cheiro de fumaça. O rei ficou louco, mandou aquecer a fornalha 7 vezes. Só que aquele foi um acontecimento tão particular, e foi tão particular mesmo que nem entrou para a história. O único lugar que tem essa história é nas memórias de Daniel. Não tem mais um lugar nenhum. Não tem nenhum país ao redor que contou essa história. A Babilônia era um império extenso. Você vê que a notícia não vazou, porque como eram jovens da corte, eram jovens eunucos, eram jovens ali, que ficavam como os cachorros ficam aqui presos no quintal, o milagre foi verdadeiro, a corte ficou sabendo do milagre, mas ninguém nem espalhou. Você acha que a pessoa ia deixar uma notícia dessa vazar contra o rei? Ou seja, o milagre não deixou de ser verdadeiro. Ele serve para a gente ler e crer que Deus nos livra, mas ele não serve para a gente pegar e fazer espetáculo com ele. Não é um milagre. Aliás, eu vou contar para os outros que outra noite eu estava numa festa do rei e apareceu uma mão. Sabe o que vai acontecer? Primeira coisa é que eles vão... Roberto Cabrini, jornalista investigativo, me leva lá na parede. Eu preciso provar, não vai achar prova nenhuma. Pronto, acabou o milagre. Ninguém vai acreditar no que você falou. Mas o rei viu, esse povo estava viajado, estava todo mundo com vinho. Vê coisa demais. Eu estou dizendo assim, eu pessoalmente acredito nos milagres porque eu já vivi vários desse tipo. E quando falo de milagre, não estou falando só de coisa boa, não. Que isso aconteceu é um milagre, mas era juízo sobre o rei, né? Mas olha para você ver, é tão verdadeiro quanto sem espetáculo. Porque o espetáculo é assim, isso é imperdível. Foi uma das coisas que Jesus foi tentado no deserto com Jesus. Você tem que aprender a fazer milagre comigo. Por que adianta uma mãozinha que ninguém vai aparecer? Não, você tem que anunciar. Não perca, gente, às 4, às 10 e às 2 da manhã. Porque se a mão não aparecer nessa parede, eu rasgo a minha Bíblia. Esse é o espetáculo. O milagre verdadeiro ele acontece sem avisar e vai embora sem deixar rastro. Só quem viveu sabe. Ou no caso do rei morreu depois, então foi verdade. Ele tremeu os joelhos, mas não deixou rastro, só está escrito aí nas memórias de Daniel. E outra coisa, que milagre é um velho regaçado, ele estava velho, né? Ele deveria ter uns 80 anos, assim, na época da Cova dos Leões. Uma covinha que os reis criavam leões lá, uma covardia com os animais, né? Criar os bichos lá para punir as pessoas. Aí o Daniel entrou, saiu ileso e vai contar. Imagina se o Daniel desse testemunho desses milagres todos. O que ia adiantar? Então a idolatria que eu estou dizendo é isso, é que a gente quer dar testemunho, a gente quer esfregar isso na cara dos outros. Meu Deus é o Deus de Daniel. Você pode ter esse espírito no dia a dia. O meu Deus é o Deus de Daniel. Eu tenho esse espírito, esse olhar para as coisas assim para mim no dia a dia.
Mas eu não posso pegar essas histórias lindas de Daniel para ficar usando contra os outros, que essa é a idolatria. Né? Fora isso, quando você recebe esses milagres e adora o Deus que fez esses milagres e anda com Deus, ele faz loucuras na sua vida, que é melhor até você nem contar, porque você só vai atrair coisa ruim. Porque o Daniel não contava e ia atrair coisa ruim. Imagina se ele contasse. Portanto, podem ter certeza, Daniel não era aquele cara chato, não. Imagina o Daniel depois saiu da Cova dos Leões, ia chamar o pessoal para a reunião, olha, e aí, gente, estou vivo, hein? Eles nem queriam me colocar lá, mas duvido que o Daniel fazia isso, ele tinha caráter. Porque quem recebe um milagre e faz isso não tem caráter. Por isso que na vida dele aconteceram esses milagres. Nas vidas em geral não acontece, porque a gente é muito arrogante. A gente vai filmar, aquela menina que colocou um vídeo na internet, filmou a casa dela lá, livrado do furacão Irma, e ao redor tudo destruído. Daniel não era assim. Porque Deus não tem o objetivo de fazer milagre na sua vida para você zombar dos outros. E até porque, quando Deus fala nas revelações que Ele é o Deus que conhece todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. O que para você foi milagre para você. Mas é só até aí que você tem que ir. O que não foi milagre aos seus olhos para os outros, não quer dizer que não tenha sido milagre, não. Porque Deus salva não deixando a sua casa cair no meio do furacão, e Deus salvou muita gente por meio do furacão. Porque se Israel podia esnobar que o mar abriu para eles passaram a pés enxutos, o outro grande milagre que Deus operou na cara deles, eles não perceberam, é que Deus levou um tanto de Egito para o céu, vai para o céu, afogou todo mundo. Que aqueles caras que morreram afogados, eles iam morrer mesmo, porque se eles atravessassem o mar, eles iam morrer afogados, foi o que aconteceu. E se eles não atravessassem no nome do Senhor, o faraó ia mandar exterminar todo mundo, eles iam morrer mesmo, não tinha jeito. O único milagre que aconteceu ali é que Deus salvou todos eles por um caminho que quem atravessou o mar nem pensou, é mesmo. Até porque a Bíblia fala que eles saíram do Egito ricos, né? Porque o pessoal já tinha entendido a mensagem daquele Deus invisível, deram ouro, prata, tudo, leva, já entendemos, ele é o Deus, vai embora. Você quer um milagre maior do que esse? Os egípcios reconheceram que o Deus daquele poveca era o Deus verdadeiro. Aí você fica zombando da pessoa lá. E é interessante que o Egito continuou sendo o Egito, e Israel foi morrendo no deserto, né? As pessoas que receberam o milagre, só 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Os outros 600 mil homens de guerra morreram todos no deserto. Então, o Deus que afogou o egípcio no mar, salvou muitos deles. E o Deus que salvou Israel do mar, muitos morreram existencialmente perdidos. E aí a palavra fala que essas coisas foram escritas para que a gente possa aprender com elas. A nossa nuvem de testemunhas. Então, esse é o livro do profeta Daniel. E ele é tão interessante que você vê que teve muitas questões históricas que marcaram o livro, que em algumas versões da Bíblia, ele se encontra numa parte chamada escritos, por exemplo, na Bíblia hebraica. Ele está nos escritos, quer dizer, ele não era considerado mesmo um profeta para Israel. Nas traduções do hebraico para o grego, como na Septuaginta, ele foi colocado entre os profetas. Uma outra coisa que mostra como ele foi marcado historicamente é que boa parte dele ali do versículo 4 do capítulo 2 até o final do capítulo 7, mais ou menos, ele é escrito em aramaico. Olha só, o que é isso? Depois que Israel ficou 70 anos lá, nos impérios, padecendo no cativeiro, eles acabaram aprendendo uma outra língua que não era hebraica. E isso aparece no livro de Daniel. Né? Então é isso que eu estou dizendo. O livro ele é marcado humanamente falando, não tem nenhum problema. O que a gente não serve a livro nenhum. O justo viverá pela fé, é nos relacionando com Deus que a gente até consegue discernir como é que a gente lê um livro desse nas Sagradas Escrituras. Né? Então, compreendendo esse pequeno preâmbulo do profeta, vamos ler então o capítulo 7 do seu livro.